Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Que Deus possa estar te abençoando neste momento, te orientando e te guiando nesse momento de estudo. Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo, que nos inspira, que nos ensina, que nos corrige, possa estar agindo sobre as nossas vidas neste momento. Cada pessoa que irá assistir esse vídeo seja abençoado pelo Senhor e que o Teu Espírito nos convença das nossas fraquezas, de onde nós precisamos melhorar, em nome de Jesus. Amém. O fruto de hoje é fidelidade. Nós já vimos nos estudos anteriores sobre aqueles que são relacionados com Deus, a nossa comunhão com Deus, como amor, paz e alegria. Também vimos a longanimidade, benignidade e bondade que tem a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. E a partir de hoje, os três últimos, que tem a ver com o nosso relacionamento pessoal, conosco mesmo, que é fidelidade, domínio próprio e a mansidão. Então, nós vamos começar essa trilogia hoje pensando na nossa vida individual e em relação ao nosso Deus. E o que é fidelidade? O mesmo termo que traduz por fidelidade, ele também é traduzido por fé. Mas nesse texto aqui significa fidelidade e que tem um significado ético. Ele está ligado ao nosso relacionamento conosco mesmo. É com a gente. Você é fiel ou não? Então é uma forma de nós pensarmos. Você tem controle das suas ações ou não? Mas tudo isso focado em Deus. Fidelidade é a qualidade de quem é fiel, é leal, digno de confiança. Pessoa cumpridora daquilo que promete. Como nós vimos que bondade, ela tem o seu fundamento no próprio Deus, fidelidade também é um atributo dele. Então isso provém de Deus, que é fiel. E ele quer que nós também produzamos esse fruto, essa virtude. Para Wayne Grudem, é um teólogo, ele diz o seguinte: a veracidade divina implica que ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiros e o parâmetro definitivo da verdade. Então Deus é o parâmetro da verdade. A Bíblia nos mostra um Deus fiel, imutável e que tem a sua palavra verdadeira e clara. Nós vamos ler alguns textos que vão retratar bem isso. Malaquias 3,6 diz, Deus falando ao povo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, porque senão ele já teria destruído a humanidade. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então Deus, desde o início, ele fala. Ele não espera acontecer para dar uma palavra. Ele fala antes. Os profetas eram usados para isso. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei.
eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em Jesus Cristo, nós também podemos experimentar essa aliança com o nosso Deus. O texto de hoje, que retrata essa fidelidade de Deus, e nos desafia também a sermos fiéis, está no livro de Crônicas 20, de 1 a 30. O texto é longo, então nós vamos marcar alguns versículos para retratar essa fidelidade de Deus e também refletir sobre a nossa postura como servos do Senhor. O texto vai falar sobre o rei Josafá, o rei de Judá. No capítulo 17, vai falar sobre ele, que ele serviu ao Senhor. Ele foi um rei que foi fiel a Deus. No versículo 3 diz que o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. O Senhor esteve com Josafá, porque ele foi fiel a ele. E Deus se agradou dele. Por isso, o seu reinado foi confirmado por Deus. O seu reino foi confirmado por causa da sua postura diante de Deus, a sua fidelidade ao Senhor. Mas no decorrer do tempo, ele fez algumas coisas que desagradou ao Senhor, principalmente uma aliança que ele fez com o rei Acabe de Israel. Creio que nós todos conhecemos a história do rei Acabe, uma pessoa que se tornou inimiga de Deus. E essa aliança com Acabe foi desagradável ao Senhor. E Deus permitiu que nações se levantassem contra seu reino. Nós vamos ver no texto que um grande exército se levantou contra ele. Vários reis se levantaram contra ele, os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Com alguns dos meunitas, no versículo 1, vieram para fazer guerra contra Josafá. E Josafá, tendo ciência disso, o seu coração se enche de medo. E aí ele diz, no versículo 3, então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Ele se vê acuado, se vê inútil, inutilizado, sem poder fazer alguma coisa, sem forças para enfrentar aquele exército tão grande, e ele se curva novamente ao Senhor. Busca o Senhor e decreta um jejum nacional. No versículo 4 ele diz que imagina vocês, uma multidão diante do templo buscando o socorro de Deus, orando, implorando ao Senhor o livramento. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Nós precisamos ver isso acontecendo no nosso país, né? As igrejas se unindo para clamar ao Senhor, para buscar o livramento do nosso Deus. No versículo 6, nós vamos ver Josafá orando. E disse, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Eles oram adorando a Deus, expressando sua grandeza e poder. Não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? É uma declaração do reconhecimento da soberania do nosso Deus. No versículo 9,
eles expõem a angústia e o medo que eles tinham, que estavam vivendo naquele momento. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o seu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Quando o templo foi inaugurado, havia essa expressão, né, que se o povo pecar, mas clamar ao Senhor, diante do Senhor nesse tempo, o Senhor ouvirá dos céus e libertará o seu povo. Eles confessam a fragilidade e dependência do Deus fiel e verdadeiro que havia prometido cuidar do seu povo. Então há uma confissão, um quebrantamento, um arrependimento e a confiança expressa de que Deus poderia livrá-los. No versículo 12, eles dizem assim: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles, contra esses povos? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Expressão de confiança e dependência total no Senhor. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Talvez alguém possa estar vivendo uma situação assim, passando por um momento que não há força, não se sente fortalecido para enfrentar essas dificuldades. Mas, como o povo disse, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então é um desafio para nós, um convite para que nós também possamos colocar os nossos olhos em Deus, nos colocarmos diante dele. No versículo 14 e 15, Deus se manifesta na vida de Jaziel e ele fala ao povo o que Deus faria em resposta à oração deles. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel e ele disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha é de vocês. Não é de vocês, mas de Deus. É tremendo isso, né? Quando Deus fala, essa batalha não é vossa, mas de Deus. Então as nossas batalhas não são nossas. Deus peleja por nós. Deus está na nossa frente, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos renovando. E isso é motivo de nós buscarmos a presença do nosso Deus. No versículo 17 diz: neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Fidelidade do nosso Deus para com o seu povo. E aí Josafá e todo o povo se curva adorando ao Senhor. E nós vemos que, se formos seguindo o texto, depois os irmãos e irmãs, quem está assistindo pode continuar lendo e ver a tremenda ação de Deus na vida desse exército. Ele cria uma confusão no meio desse exército. E eles lutam entre si e são mortos. O povo de Judá levou 3 dias para recolher os despojos. Era costume dos exércitos recolher tudo que
o inimigo deixava para trás. Então a ação de Deus foi surpreendente. E eu gostaria que nós pensássemos agora o seguinte: pense em como Deus foi fiel a você em situações difíceis no passado. Veja como Deus agiu em resposta à sua oração e ao seu quebrantamento, à sua posição de humildade diante dele. Deus continua fiel às suas palavras. Ele não muda. E o Espírito Santo quer que nós também sejamos fiéis a ele. Por isso, o fruto do Espírito Santo, que gera em nós essa fidelidade a Deus. Sejamos dignos de confiança. Que o cristão seja conhecido pela verdade, por ser cumpridor de seus compromissos, seja digno de confiança, que tema ao Senhor. O Senhor não muda, Ele é fiel, Ele é imutável. Que nós tenhamos também essa atitude. Como diz o texto, né, que na nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Podemos cumprir com os nossos compromissos e lembrarmos sempre que Deus fez muito por nós no passado e continuará fazendo. Que Deus possa te abençoar. Seja fiel a Ele, pois Ele continua fiel a você, a nós. Amém.